né? Minha abençoada garganta, bem abençoada, graças a Deus. Agora nós vamos fazer uns eventos, ô irmã Cláudia, para nós colocar um ar-condicionado. Até esse barulho de ventilador me incomoda. Eu acho que passei dos 30, o trem ficou complicado. Amém. Glória a Deus. Amém. Que tempo precioso esse. Tempo precioso. Quando a irmã Cláudia falou que algumas vezes ela tinha vontade de vir na igreja, não tinha força. Tem muita gente assim. Mas isso é bom, irmã Cláudia. A gente precisa aprender com isso. Porque às vezes, nós tendo tudo, não faltando nada, nada nos impede de estar aqui. E às vezes a gente não valoriza, né? E o nosso alvo aqui é exatamente isso. É que o Espírito da verdade, ele ilumina os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa compreender. Isso parece um chavão. Eu falo muito isso aqui. Mas isso é tudo quando se fala de plano eterno de Deus. Ou seja, o Espírito da verdade que ilumina os olhos do nosso entendimento para que a gente possa compreender em verdade, sim, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa existência. O motivo pelo qual nós existimos e vivemos. E durante o louvor, a gente tem, graças a Deus, uma sensibilidade de perceber o ambiente. E isso vai, às vezes não, sempre nos entristece, né? Porque é outra coisa que eu tenho perguntado muito para vocês. Que, de acordo com a palavra de Deus, palavra de Jesus, nós somos a igreja de Cristo. De nós chegarmos no templo sem compreender o porquê de nós virmos ao templo. Então, isso é quase que não deve e não é, em verdade, uma prática natural. E também nem pode ser normal nós entrarmos no templo, muitos de nós, muitas vezes, desanimado, cansado, com uma mente entregue ao acaso, com um coração entregue ao acaso. Com as nossas emoções entregue a um espírito de fragilidade,
Eu falo isso com muito amor para vocês, amém, igreja? Falo com muito amor. Porque eu luto, busco em Deus força, disposição, vigio todos os dias, de dia e de noite, em poder estar na presença de Deus, clamando, né? Clamando, um hosana, para que Deus, Ele perdoa os nossos pecados. E quando eu falo os nossos, é o meu, da minha esposa, do meu casamento, da minha família, da igreja, de você, da sua casa, da nação, de um mundo que precisa realmente ter um encontro verdadeiro com Deus. Um encontro. Esse encontro é aqui dentro. É um encontro aqui dentro, que remove as trevas interior, que nos impede de nós percebermos pelo menos um pouco desse plano eterno de Deus para nós, como um ser humano, criado à sua imagem. A gente precisa entender isso. Quando Deus diz que nós somos uma imagem de quem Ele é. Irmão, uma imagem não é essa imagem que nós vemos unicamente no mundo natural. Mas é uma imagem que ela é perceptível a partir de uma semelhança de quem Ele é. Então a semelhança vem primeiro. Então quando nós nos tornamos cada dia mais semelhantes a Ele, na essência de quem Ele é, nas virtudes, no caráter de quem Ele é, cada vez mais esse reflexo, ele se torna mais evidente, mais claro, mais real. E isso só é possível através do nosso comportamento. Então aquilo que nós somos, que é restaurado pelo Espírito e pela Palavra, ele vai refletindo através do nosso comportamento. É por isso que eu comecei essa prosa aqui entre nós, da tristeza de ver a incapacidade de perceber o motivo pelo qual nós nos reunimos no templo. Eu queria desafiar você. Se você não fez isso até esse momento, eu quero desafiar você, irmão, a abrir o teu coração. Faz uma oração no Espírito. Fale com Deus, o nosso Pai, agora. Fala para Ele: perdoa os meus pecados. Perdoa a dureza do meu coração. Perdoa os meus desejos que são de natureza terrena, de natureza carnal e diabólica. Porque eu preciso ser quem eu sou em verdade no Senhor. Então eu preciso de humano ser essa imagem semelhante a quem o Senhor é. Então, em nome de Jesus, me transforma, me liberta,
me limpa, faz de mim um filho de Deus em verdade, faz de mim um filho cada dia melhor, mais parecido com o Senhor. Faz de mim a igreja que o Senhor diz que eu, como membro de um corpo, eu estou em plena unidade com esse corpo. O motivo pelo qual a gente foi alcançado por essa abundante graça é de exatamente nos tornarmos esse membro ligado pelas juntas e ligaduras e vivenciando dia a dia a minha natureza de um membro que está ligado num corpo e que ele vivencia, ele participa de toda a ação do corpo. Amém? A gente tem tantas coisas profundas, tantos ensinamentos que, irmãos, Jesus disse: eu sou o caminho. O plano de eternidade de Deus, ele começa em Gênesis, no capítulo 1. E ele se estende por toda a Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. E vai, e chega em Apocalipse. É um caminho. É um caminho. É uma história construída. Então a pergunta que se faz: quantos de nós conhecemos este caminho? Esse caminho aonde, a partir da graça ou do amor de Deus em Cristo Jesus, que nos alcançou e pela sua graça nós entramos nesse caminho, para que a gente possa nos tornar quem nós somos. Então, nesse caminho, as coisas vão acontecendo e nós vamos percebendo Deus, o plano de eternidade de Deus. Nós vamos percebendo qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para o homem, para o ser humano. Que quando Jesus Deus reúne o seu conselho, a família do céu, e ele fala: vamos fazer um ser que seja humano, que é criado, que seja semelhante a nós, e cuja a vida e a existência, ela reflete a glória de Deus. Se nós não pararmos para ler a Bíblia e não meditar nela, nós nunca vamos ter essa percepção dessa verdade profunda de que nós, ou Cristo em nós, nós nos tornamos, nós fomos alcançados por esse poder de sermos filhos de Deus, pela fé em Deus e no seu Cristo, pela fé em Deus e em sua palavra. Aí nós podemos compreender que a glória de Deus
em toda a sua criação, no estado de originalidade, esta glória de Deus, ela deve ser muito mais perceptiva, não nas aves dos céus, não nos lírios dos campos, não no mar com toda a sua grandeza e imponência, não no firmamento, não nos céus, não nas estrelas, não no sol, porque nada disso custou para Deus. Ele diz: haja e ouve. Mas nós, irmãos, nós custou para Deus. A Bíblia diz que nós somos feitos pouco menores do que os anjos. E de honra e de glória Ele nos coroaste. Tomar água. Eu tenho uma palavra maravilhosa para vocês. Às vezes é difícil encontrar as palavras, irmão. Para quem consegue ver um mundo sendo destruído, sabe, porque o homem abandonou Deus. E vive num cativeiro demoníaco, em meio às ansiedades, a desejos e concupiscências de um mundo que não ficará pedra sobre pedra. Entenda isso, irmão. Jesus um dia, ele entrando em Jerusalém com seus discípulos, e ele então fala para ele: mestre, olha, estava mostrando para ele a imponência da arquitetura do templo. E Jesus então fala para eles: eis que virão dias em que toda essa imponência, esta obra faraônica, ou uma arquitetura baseado na ciência grega, ele fala: não vão ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu falei: meu amigo Espírito Santo, eu preparei uma palavra, mas o povo é teu, o Espírito, meu Pai, tudo é teu. Eu não posso falar uma coisa que eu preparei, mas o que o Senhor preparou? Mas implica em muita coisa
O ser humano foi, ao longo da história, tão afetado por esse espírito demoníaco de morte, de destruição, de engano, de mentira, de valores invertidos, de simplesmente desejos e concupiscências carnais. Que a gente tem essa dificuldade dessa percepção do que significa um relacionamento agradável. Amém, gente? Um relacionamento agradável. Um relacionamento agradável com Deus e com o seu próximo. Um relacionamento agradável com o nosso cônjuge. Um relacionamento agradável com os nossos pais, com os nossos filhos. Um relacionamento com o outro. Então, às vezes, nós queremos trazer uma palavra que vai instruindo, mas a gente sempre volta, como diz Paulo, será que eu tenho que novamente trazer para vocês os primeiros rudimentos? Como se fossem crianças que dependem de um leitinho e que não chega à maturidade de ter um sólido alimento. Para que nós possamos sermos adultos e assumir a responsabilidade de quem nós realmente somos em Deus. Isso é um desafio, irmãos, maravilhoso. Senão a vida não tem sentido para nós. Olha para mim em nome de Jesus, igreja. A vida nunca vai ter sentido para nós se a gente não entender o propósito pelo qual nós existimos em Deus. Nós vamos sempre viver da forma que a palavra de Deus diz, que esse ventre que faz parte da nossa natureza, ele nunca é saciado. Um ventre que nunca diz basta. Quanto mais tem, mais quero. Quanto mais alimentado, mais alimentado. E o olho que nunca cansa de ver. O apóstolo Paulo fala tanto dessas concupiscências, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A soberba é de viver voltado para mim mesmo, para dentro de mim, e para aquilo que é meu direito. E nós perdemos o melhor de Deus, que é viver hoje, nesse caminho, dia a dia, vivendo. Essa vocação de sermos o que Deus disse que nós somos. Abra aí, Lucas capítulo 3, eu vou começar a pregar o que eu tenho que pregar. E nós vamos parar, faltando 15 para as 8. Então tem meia hora para falar o que a gente tem que falar em nome de Jesus. Amém? Você orou aí no seu espírito? Pai, perdoa os meus pecados, minha ignorância, a dureza do meu coração, a indiferença com que eu trato o Senhor, trato o outro, a indiferença com que eu entro no templo. Sabe? Você orou em nome de Jesus, irmão?
Senão você não recebe nada de Deus. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo. E não é santo porque Ele é um Deus lá, não. É porque Ele é um Pai amoroso, que espera sinceramente, por conta da natureza de quem nós somos nele, que a gente no mínimo reconheça, no mínimo a gente tenha um mínimo de percepção deste amor que nos alcança todos os dias, que nos dá todos os recursos necessários para nós vivermos a natureza de quem nós somos nele. Então nós precisamos perceber isso e viver isso em nome de Jesus. Lucas Lucas 3, de 23 em diante. Eu quero ser breve nessa leitura, porque é muita coisa. Ele diz assim, ó. Lucas 3, a partir de 23, fala assim: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melqui. E vamos pular aqui, como você faz, né, quando está lendo a Bíblia. Se o versículo não é interessante, você pula. Vamos para o versículo. No versículo 31. E Eliaquim, a Melea, e Melea de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz. Vamos pular de novo. Fazer igual você faz em casa. Eu sei que você faz. O versículo 38. Não, o 37. E Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Maalaleel, e Maalaleel de Cainá, e Cainá de Enós, e Enós de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Nós temos aqui 3 pontos importantes. Primeiro, quando ele começa a dizendo sobre Jesus, filho de José. Eu pulei um ponto aqui que fala de Abraão. E eu nem marquei aqui. Se alguém achar, fala qual versículo que é. (34), que povo abençoado. E Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, e Isaac de Abraão. Muito bem. Então nós temos aqui Jesus, Abraão, depois o versículo que fala de Davi, que é o versículo 31, e no 38 que fala de Adão e Deus. Então presta atenção, irmãos. Nós temos falado aqui de algumas coisas que
nós estamos trazendo princípios lógicos para que a gente compreenda quem nós somos e que em nome de Jesus os nossos filhos sejam crentes infinitamente melhor do que nós. Que é essa convicção de identidade, natureza e propósito. Quem eu sou, de onde eu vim e o que eu estou fazendo aqui. Esse é um ponto. E o segundo ponto é de nós sabermos o que é igreja. Amém? Primeiro ponto, identidade, natureza e propósito. Tudo na sua vida passa, toda a sua decisão. Nós tomamos decisões extremamente erradas, porque não existe em nós uma clareza de quem nós somos. E isso é uma verdade, irmão. Eu me lembro que, desde que eu era pequeno, adolescente, a gente sempre tem amigos e vive no meio de muitos amigos. E naquela época não tinha coisas muito graves como a gente vê hoje. Mas era assim de tocar campainha e correr, né? Pular a cerca e roubar fruta. E eu vivi no meio de amigos, mas eu sempre fui uma pessoa muito temente. E eu não fazia porque eu sabia bem quem eu era e sabia bem quem era a minha mãe. Nem era o meu pai, era a minha mãe. A minha mãe era esperta. Ela fingia que nada estava acontecendo, você entrava no quarto, ela entrava e fechava a porta. E fazia uma pergunta: onde você estava? Vocês estão entendendo? A gente erra porque não tem a convicção de quem é. Eu me lembro quando eu era adolescente, andava com amigos que fumavam. E eu falava assim, se meu pai e minha mãe souber que eu estou fumando... Então, graças a Deus, eu até tentei uma época, mas não consegui. Falei, já que eu não consigo tragar, então eu não vou nem trazer. Vou jogar fora. Mas a minha preocupação era com quem eu era e quem eram os meus pais. Então passa por esse crivo. A gente, quando não tem convicção de que a gente é, a gente não tem para quem dar satisfação. Então a gente vive como palha levada pelo vento, como ovelha que não tem pastor. Nós vivemos como um ente. Lembra que eu falei sobre o ente? Nós não vivemos como um ser criado em Deus. Um humano ser, essa imagem, essa semelhança de um pai, de virtudes. Então, nós estamos falando aqui, o que eu quero trazer à consciência da igreja. Deixa eu explicar para você. A teologia, ela explica, por exemplo, que a gente, para compreender uma história da Bíblia, e essa história, ela precisa ter um fio de ouro, como uma toalha branca, igual a roupa da Patrícia, alva como a neve, tem um fio de ouro, que a teologia chama de chave hermenêutica. Então, os teólogos antigos, desde de Wesley, de Armínio, cada um deles, eles falam de uma chave hermenêutica. A igreja pentecostal, ela chama de chave hermenêutica, por exemplo, a libertação. Alguns outros teólogos e igrejas mais tradicionais, fala-se de chave hermenêutica, Cristo,
Cristo é a chave hermenêutica, porque aonde você lê a Bíblia, você tem a pessoa de Cristo implícita nos versículos. Outros dizem que a chave hermenêutica da Bíblia é o reino de Deus. Mas ao longo da história da igreja, o Espírito vai se manifestando em nós e ele vai iluminando cada dia mais o nosso entendimento. E, em particular, eu quero trazer uma chave hermenêutica daquilo que eu tenho acreditado por uma busca indignada, mas no íntimo do meu ser, exatamente desses 3 pontos, que o ser humano e nós como pastores precisamos pregar isso, de tal forma que só mesmo o Espírito de Deus ou um querubim, ele venha falar o contrário. Ainda que Paulo fale que ainda que o anjo venha e pregue um outro evangelho, que não seja esse, seja anátema. Então veja bem, nessa minha busca, irmãos, e foi 3 anos e meio, num sabático, longe do templo, e uma indignação aqui dentro, que só eu e Deus sabia, de 3 anos e meio de dias difíceis da minha vida, mas eu falei, o Senhor eu não entro num templo, o Senhor tira a minha vida, mas eu preciso conhecer essa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a minha vida. Por isso que quando eu prego aqui, eu busco em nome de Jesus uma revelação profunda de uma exégese, de uma hermenêutica do Espírito Santo que revela o mais profundo do coração de Deus. Então, essa necessidade de eu e você compreender quem nós somos, porque é a partir daí que nos momentos mais difíceis da sua vida, em decisões difíceis, de tentações, você olha para dentro de você e tem um encontro com você mesmo, de saber quem você é em Deus. De onde você veio, qual é a tua natureza como ser humano. E qual é o propósito da nossa existência. Então é baseado nisso. Eu tenho cada dia mais descoberto que o plano de Deus, quando Ele reúne o seu conselho, a família eterna, divina, espiritual, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o ventre que gera e que traz à existência todas as coisas. Então, nessa busca, até hoje o Espírito Santo falou comigo, quando Jesus fala, quando vocês forem orar, ore assim: Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Lá no céu existe uma família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí que eu entendi naquele filme A Cabana, como o Espírito Santo, ele se revela como uma mulher. Aí quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, e Ele traz a mulher a partir de Adão, e antes disso, nós já fomos abençoados em tudo, para esse propósito, de sermos uma família na terra, como é a família do céu. E entender nada. Entender nada. Vocês já ouviram, sobretudo o apóstolo João, falar quantas vezes: Pai, eu não oro para que o Senhor os tire deste mundo, mas para que o Senhor os guarde deste mundo. Meu Pai, eu te peço que eles sejam um, Pai.
assim como nós somos. Pai, eu te peço que eles amem uns aos outros, assim como o Senhor me amou e como eu amei eles, que eles amem uns aos outros. Então, você começa a perceber aqui, nessa genealogia, aonde Adão é filho de Deus, que vem de geração em geração, passa por Abraão, passa por Davi, e chega em José e Jesus. Lá no Éden, aconteceu uma coisa, irmão. Este filho, como vocês leram no versículo 38 aqui, Adão, Deus. Adão, filho de Deus. Mas a serpente enganou Eva e falou, não, pode comer sim, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não quer que vocês comam, porque do dia em que vocês comer, os seus olhos se abrirão e vocês serão iguais a Deus. O homem, o que revela ali, irmãos, nesse versículo simples, ou que parece simples? A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Mas ali aconteceu o contrário. Eva sujeitou ao diabo. Numa expectativa de viver uma vida autônoma. O ser humano não é um ser autônomo. O ser humano não tem vida em si mesmo, não tem vida própria. O ser humano, ele não... Irmãos, presta atenção. Você e eu não temos decisões que parte de nós mesmos. Não há nenhuma autonomia em nós. Ou você, nas suas decisões, é guiado pelo Espírito de Deus, ou você está influenciado pelo Espírito do diabo. Então presta atenção nas suas decisões. Será que as decisões que eu tenho tomado neste caminho provém de Deus, faz parte do Espírito de Deus? Então ali, irmão, houve uma ruptura no relacionamento do filho e do pai, porque o filho queria ser pai. Isso vai demorar a chegar no Brasil, não vai? Sim ou não? A gente não vê isso por aí, né? Filhos não querem saber de obedecer pai, mano. Vocês estão achando que isso é uma conversa, irmão, aleatória, do que está saindo aqui do meu coração, do meu próprio entendimento? Será que vocês não perceberam que Deus acabou de falar para vocês? Filhos que não querem obedecer pais, pai que não dá conta de ser pai. Porque abandonou os princípios de Deus. Abandonou a lei de Deus e não dá conta de ser homem. Dá conta de ser macho, mas não dá conta de ser homem. Isso é bom para vocês jovens aqui, ó, que querem casar. Filhos. Então houve essa ruptura. Aí no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, põe ali para nós, que ele diz assim, essa crise que houve entre os filhos e o pai, Deus fala assim, e porém inimizade, assim. Então o Senhor Deus, versículo 14, disse a serpente, portanto, fizeste isso, maldito serás mais que todos, de toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e
pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirás. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E resumindo, no versículo 23, Deus diz assim, a Bíblia diz, e o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. No versículo 22 diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Aí o 23 que diz, e Deus o lançou fora do paraíso, do jardim, e mandou para o deserto. Amém, gente? Bom, ele está dizendo para que o homem não tome também da árvore da vida que estava no meio do jardim. Deus então tirou Adão e Eva e mandou para o deserto. Mas no princípio, eles podiam ou não comer da árvore da vida? Sim ou não, irmão? A árvore da vida é um símbolo de Cristo. A árvore do conhecimento do bem e do mal é um símbolo de Lúcifer, o Satanás. É o único que conhecia o bem e achou-se nele o mal. Mas em Cristo, a árvore da vida. Então o homem, ele não podia mais, a partir de então, viver eternamente se rebelando. Olha para mim. Você já imaginou um filho rebelde ao extremo? Daquele que vocês têm visto nas redes sociais aí, que estão matando pai e mãe por causa de R$2.000. Se rebelando contra Deus eternamente. Vocês já imaginaram que inferno seria isso para Deus? Sim ou não? Então Deus manda para o deserto. Presta atenção. Aí Deus, Ele diz assim, reúne de novo, o seu conselho fala, nós precisamos resgatar novamente. Nós precisamos trazer de volta os filhos e a família. Nós precisamos resgatar aquilo que é plano eterno, a família. O que ele faz? Ele chama Adão. Deus, Adão, Sete, Abraão. Aí Deus chama Abraão. Eu preguei aqui na quinta-feira e falei como que Abraão, ele creu. Se a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, como que ele obedeceu em tudo? Quem que trouxe os princípios de Deus para ele? Ali nós vemos, e nós vamos ver isso aqui, Paulo fala assim, que nós vivemos na fé de Abraão, por isso que Deus pregou primeiro para Abraão. Então, na fé de Abraão, a genealogia volta. E vem voltando. Aí chega em Davi. Presta atenção. Davi um dia, em 2 Samuel, no capítulo 7, ele fala que ele queria construir um templo, uma casa para Deus. Aí, o profeta vem e fala para ele, olha, tá bom, pode tomar a oferta do povo e constrói. Aí Deus chama ele e fala, olha, quem que te falou para você que eu permiti que Davi construísse para mim uma casa? Agora você vai lá e fala para ele
que não vai ser ele que vai construir para mim uma casa. Eu quero que até que coloque para mim 2 Samuel, capítulo 7. E nós vamos encerrar aqui menos da metade do que a gente tem que falar. E segue no outro dia, por causa da hora. 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 13. Bom, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 diz assim: quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, a tua descendência, que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Irmãos, cada uma dessas leituras que nós estamos fazendo tem uma explicação, uma revelação que exige tempo para a gente estar falando. A teologia sistemática diz que era Salomão que iria construir o templo a Deus. Como construiu? Mas não era um templo feito por mãos. Essa semente, essa descendência de Davi, que nós vamos ver lá em Mateus capítulo 21, que quando Jesus chega, então o povo de Jerusalém começa a aclamar e dizendo: Hosana ao rei, ao filho de Davi. A palavra Hosana é um clamor de libertação. A palavra Hosana no hebraico diz, salva-nos. É um clamor de salvação a este rei que chegava para salvar o povo de Israel. Então Jesus, não dá tempo da gente ler. Se você for ler lá, você vai ver que ele fala que este rei, que ele entra montado num jumento, num jumentinho, filha de jumenta, em humildade, mas ele é o Messias. O filho de Davi é o Messias. Hosana é um clamor de libertação. É o Messias que veio libertar nós, que veio para nos redimir, que veio para tornar novamente uma família. Quando a genealogia chega em Abraão, na fé de Abraão, na promessa de Deus para Abraão, que diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Todas as nações serão benditas em você. Deus não tinha o objetivo de que a nação de Israel seja ele somente o povo de Deus, a família de Deus. Deus não é um Deus tribal. Deus tem a intenção de formar uma família. Por isso que ele diz a Abraão: sai aí fora e olha para o céu. Veja se você pode contar as estrelas do céu.
Abraão, você tem visto a areia da praia do mar? Se você puder contar a areia da praia do mar, assim será os teus descendentes. Assim serão os teus filhos. Assim chegou a nós. Assim nós fomos alcançados. E tem muitos textos na palavra de Deus que fala que aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Então, nós vamos terminar essa pregação no outro dia. Mas o que eu queria dizer para vocês é que vocês ponham isso na tua cabeça. Deus, o plano de Deus é criar filho e formar uma família. Isso muda a sua forma de relacionar com o outro. Irmãos, eu tenho dito aqui em nome de Jesus e você abre o teu coração para entender. Isso muda a sua forma de relacionar com todas as pessoas. Isso muda a sua forma de olhar para o outro com o olhar de que não importa, ele é o teu irmão. Amém, gente? Amém. Nós somos irmãos. Amém. É muito triste ver pessoas que entram de templo em templo para buscar uma bênção ou uma experiência com o poder de Deus, mas não se relaciona com o corpo, como igreja, como irmãos, como uma família. Amém? Glória a Deus. Olha o meu brother Alexandre. Amém, gente? Hoje a irmã Zoraida, ela foi passar lá um mês na Colômbia. Eu falei, Deus, ela é minha irmã. Eu vou abençoar ela. Estou falando isso aí só para dar um exemplo, irmão. Amarrado, não quero glória e honra. Eu falei, eu vou abençoar ela. Ela é minha irmã, está indo viajar, está indo para o aeroporto, vai pegar um avião. Vou abençoar ela para que ela não tenha necessidade de nada. E assim seja com qualquer um de vocês, irmão, que precisar. Então, nós perecemos por falta de conhecimento. Nós não nos tornamos quem nós somos em Deus, então vivemos o que o outro quer que a gente seja. Nós nos tornamos um ente, não um ser. O diabo quer que a igreja viva por instinto, como animal, mas não viva como uma pessoa, criado à imagem deste Deus que tudo pode. Aquele por meio de quem tudo vem a nós como suprimento e não falta nada para nós. Amém, irmão? Não pode faltar nada para nós. Quando não falta, quando você é igreja, quando você é irmão, quando você vive como família. Vou chamar meu irmão mais novo, diga-se passagem, bem mais novo. Só um pouco? Que bom, obrigado. Quantos foram abençoados pela palavra de Deus? Diga amém, Jesus. Isso muda tudo. Isso muda tudo. É muito triste, as pessoas vivem buscando poder de Deus, mas não buscam um relacionamento com o Pai. Vive buscando uma experiência com a glória de um Deus distante, mas não busca a vontade do Pai sendo realizada em nossas vidas. João falou assim, aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama o seu próximo a quem vê, é um mentiroso e a verdade não está nele. Amém? Isso muda casamento. Isso muda casamento, relacionamento conjugal. Isso muda relacionamento de filho e de pai.
Eu vaguei mundo afora. Eu ponho ele numa situação difícil. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Você vai ter uma oportunidade de orar mais uma vez. Pai, eu renuncio todo o meu eu, toda a minha vontade. Eu renuncio tudo. Renuncio tudo. Você vai falar, tem misericórdia de mim. Eu não posso mais viver sendo, Senhor, isso que eu tenho vivido. Entregue, Senhor, as concupiscências, as vontades humanas, a esses valores terrenos que são, Senhor, são animais, são diabólicos. Não há sabedoria nisso. Para me entregar completamente a Tua vontade, como filho de Deus. Esse, meu irmão, em nome de Jesus, é um Deus que chora por você, que espera, como a parábola do filho pródigo, que está lá no portão esperando o filho voltar. E Deus está falando com você. Volta. Você precisa experimentar a ter de novo um anel no dedo. Você precisa experimentar de novo ter vestes brancas. Você precisa experimentar de novo uma coroa de príncipe e poder sentar na mesa de novo com os irmãos, com a família, na casa do Pai. E poder viver, irmão, e poder ter vida. E não viver como um camelo. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Sim, Senhor Jesus. Eu tenho você, Senhor. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você, meu Pai, meu Pai. Só falta ver perceber. Só faltava perceber. Agora você tem uma casa, irmão. Você tem uma família. Você tem irmãos, você tem uma mesa. Você tem um lugar na mesa. Deus te deu um lugar na mesa. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez-me em sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu Espírito de Deus, bastou eu Espírito falar pra Santo. você me ouvir e ficar
e ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Querido, tem alguém? Nós somos uma família, nós somos irmãos. Amém? Que quer vir aqui na frente. Eu sei que tem, porque Deus me falou. Que está hoje voltando. E foi trazido de volta a Deus. Aonde estava? Aonde você estava? Onde estava o teu coração? Você pode vir aqui, irmão. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu repito, nós somos uma família, nós somos irmãos. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém, Jesus.